No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá pessoal, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar com vocês em mais uma edição do nosso podcast, transmitido ao vivo aqui pela Melodia FM 87.9 e também pelo Instagram, @joelizio_fraga. Hoje recebemos um convidado muito especial, o dermatologista Dr. Orlando Oliveira, para falar sobre um tema de extrema importância. O Dezembro Laranja, mês dedicado à prevenção e conscientização do câncer de pele, o tipo de câncer mais frequente no Brasil. A informação é a nossa melhor ferramenta de proteção e hoje vamos esclarecer dúvidas, derrubar mitos e aprender como cuidar melhor da nossa pele. Doutor Orlando, ele chegou um pouquinho atrasado, isso... Desculpa. É evidente que a gente até valoriza isso, porque priorizando a saúde de um paciente, né? Então, nós vamos falar um pouquinho até às 17 horas e deixar para uma outra oportunidade dar uma sequência, né? Com certeza. Mas mesmo assim, doutor, muito obrigado por ter aceito o meu convite, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Joelísio. Agradeço o convite. Inclusive, é um tema muito importante. Eu estava tratando, inclusive, de lesões de câncer de pele, de cirurgia. Então, por isso que é o motivo do atraso. A gente entra na cirurgia e não sabe muito bem, às vezes, a hora de sair, né? Não. Por isso, eu peço desculpa de antemão. Não, isso aí a gente entende, né? E fica aí demonstrando a responsabilidade e o carinho pelo cuidado do paciente. Quem é o Dr. Orlando? Rapaz, começa assim, Já começa assim. Vamos lá. Tanto pessoal quanto profissional, sim, fica à vontade, né? Fica à vontade. Tá. O Dr. Orlando é um médico dermatologista, né? Eu comecei, vim de uma família com minha mãe e meu pai ainda nem concluiu a questão da escola e tudo mais. Fui o primeiro da família a concluir a questão da escola, entrar para uma universidade pública. Então, foi um sonho da família. E aí, eu descobri a paixão pela dermato quando eu estava passando pela faculdade com minha professora, a doutora Fernanda Ventim, muito boa, inclusive. E aí, quando eu terminei a graduação, segui por esse caminho. Então, fui fazer residência na Federal do Triângulo Mineiro. Fiz 3 anos lá, juntamente com o mestrado. E depois eu fui para Ribeirão Preto. Você conhece muito bem a cidade lá. Sim. Fiz cirurgia dermatológica, inclusive voltada para câncer de pele, né? Que é esse tema que a gente está agora no Dezembro Laranja. E aí fiquei 1 ano lá fazendo um fellow de cirurgia dermatológica. Então, o Dr. Orlando é mais ou menos isso aí, dessa parte aí da formação dele. Pô, doutor, o que é exatamente o Dezembro Laranja e por que ele é tão importante? O Dezembro Laranja é uma campanha, né, que a gente tem de conscientização para o câncer de pele, porque na maioria das vezes as doenças de pele ela costuma ser um pouco negligenciada. Às vezes a gente acha que a questão de pele é só uma questão estética. E a gente acaba achando que não traz morbidade, que a gente fala, né? Que seria a questão da doença, paciente, sofrimento, sendo que traz. E muitas vezes até óbito. Então, tem doenças de pele que matam. Câncer de pele é uma delas, mas tem outras doenças de pele que matam. E aí, a importância do Dezembro Laranja é justamente para conscientizar sobre isso, sobre o câncer, sobre a importância do câncer de pele. Porque é um câncer, é o mais comum de todos, e é um câncer que, quando diagnosticado no início, ele é facilmente tratável. Então, assim, você faz uma cirurgia pequena muitas vezes, tem cirurgia que é muitas vezes até ambulatorial, e você resolve e trata o paciente. Então, mas se você não tratar, tem chance de você ter que perder uma cartilagem de um nariz, você perder uma cartilagem de orelha, acometer um nervo, você ter paralisias, você ter outras comorbidades. Quando é câncer, o câncer mais grave, por exemplo, como melanoma, tem chance de óbito, de metástase. Então, é esse o nosso alerta, né? Então, assim, o Dezembro Laranja vem para dizer sobre isso, para a gente se atentar às nossas lesões de pele e que de a gente se atentar e fazer o diagnóstico precoce e também para reforçar a importância da prevenção, porque é um câncer facilmente prevenível, porque é só a questão de evitar a exposição solar. Então, como se proteger do sol? Então, a gente não tem como ficar sem o sol, nós dependemos dele, mas a gente precisa se proteger dos danos do sol. Isso a gente tem como fazer. E principalmente num país tropical, né? Com certeza. Então, um país tropical, uma população da zona rural alta, né? Que não tem acesso muitas vezes a questão de filtro solar, uma exposição solar muito intensa. Nossa região é uma região de caatinga, então, sertão, sol muito quente e tudo mais. Então, todos esses fatores corroboram. Né? Inclusive, só uma última observação, fica à vontade. Tem uma pesquisa recente do ano passado que o Datafolha fez em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, justamente para a gente saber quanta população que tem acesso ao dermato.
É impressionante, porque, por exemplo, primeiro de 1 a cada 4 pessoas nem sabiam que dermatologista era médico. Pensava que dermatologista nem médico era. Isso, né? Pra gente ver. E quando foi ver a questão do acesso, a gente viu que cerca de só mais ou menos de 30% da população como um todo teve acesso a um dermatologista no último ano, o que é impressionante, porque a gente tem várias doenças de pele. E quando a gente fala da questão do SUS e privado, essa discrepância é ainda muito maior. Então, a importância da gente falar do Dezembro Laranja é justamente isso, porque é uma especialidade, muitas vezes, que a gente associa muito com essa, como eu te falei no início, só da parte estética, então só quem tem muito dinheiro que vai para ver a questão da pele e tudo mais. Sendo que é uma parte importante também, mas a gente vê que a pele é importante porque ela reflete o nosso corpo e ela é capaz de causar muitos danos e impactos na vida de qualquer pessoa. Você acabou respondendo a minha pergunta, né? Desculpa, já adiantei. Não, mas que legal. Ué. Doutor, quais são os tipos de câncer de pele e como eles se diferenciam? Vamos lá. Temos vários tipos. Então, por isso que quando o paciente vai lá ver uma pintinha, ele acha que é só uma verruga. Verruga, na verdade, é um termo genérico que a gente tem, né? Sim. Qualquer coisa na pele, o paciente fala que é verruga. Mas a gente tem, basicamente, os principais são 3, que é o que a população como um todo tem que saber. A gente tem um CBC, que é o carcinoma basocelular. A gente tem o SEC, que é o carcinoma espinocelular. E a gente tem o melanoma. Qual a importância como se atentar? O CBC, que é o carcinoma basocelular, ele é o mais comum de todos. Cresce muito devagar, dificilmente ele dá metástase, a gente fala para o paciente que dificilmente cria raiz, né? Mas o risco dele é ele se aprofundando na pele e aí ele pode acometer principalmente cartilagem, então ele pode destruir, já vi paciente amputar, ficar sem um pedaço da asa do nariz, perder parte da orelha, infiltrar um nervo, e então ele precisa ser submetido à cirurgia. E como ele cresce muito lentamente, então é bom pegar ele logo no início, porque você não precisa fazer uma cirurgia muito extensa, com muita margem. Imagine você pegar uma lesão que é aqui no canto do olho, então muitas vezes você vai ter que fazer uma cirurgia extensa para dentro do olho. Então é sempre importante pegar ele no início, porque ele, como não cria raiz, né, que a gente fala, não dá metástase, você consegue facilmente tratar só com a cirurgia e o paciente está curado. E aí ele geralmente surge assim no paciente com uma feridinha que não cicatriza, uma espinha vermelhinha que o paciente acha que é uma espinha, um cravo, que não está cicatrizando ou que sangra facilmente. Então, quando a luz bate, brilha. Então, a gente precisa se atentar. Esse é geralmente o padrão dele. E em áreas expostas ao sol. Então, rosto, colo, que é o decote, braços. O SEC, que é o carcinoma espinocelular, ele é o segundo mais comum. Ele está muito associado também, além do sol, com a questão do tabagismo. Ele tem um risco maior de criar metástase, principalmente a depender de algumas áreas do corpo. Então, se ele estiver na região do cabeça e pescoço, ele pode dar muita metástase para pulmão, a gente fala íngua, né? O paciente conhece como íngua, mas na verdade são os linfonodos do pescoço. Então, ele é um pouco mais agressivo do que o CBC. O paciente geralmente percebe como uma ferida grande, que fica sangrando, cicatriza. Inclusive, pacientes, por exemplo, aqueles pacientes que têm uma úlcera venosa na pele, de circulação, de arterial. Aquelas úlceras que não cicatrizam, inclusive, tem indicação de biopsiar, se ficar muito tempo aberta, porque elas podem se transformar por câncer de pele. O espinocelular e dá metástase. Então, assim, isso pega o paciente costumeiramente, assim, desse tipo. E o último é o melanoma só, que é a regra do ABCDE, que é o mais raro de todos, mas ele é o que mais grave. Inclusive, a gente tem um famoso aí que morreu por causa dele, né, que é o Bob Marley. Era um melanoma ungueal, então o melanoma pode dar na unha, no olho, na pele, até no sistema nervoso central. Ele é o mais raro desses 3 tipos que eu falei, mas o mais grave de todos. E aí a gente tem que se atentar para ele para a regra do ABCDE, que é a regra que a gente bate para o paciente. Então, o A é de quê? Assimetria. Então, uma pintinha do bem, quando você tá lá bonitinha, ela é simétrica. Um lado é igual ao outro, se você partir no meio. Quando ela é assimétrica, é um sinal de alerta. O B é das bordas. Então, quando a pintinha tá lá bonitinha, redondinha, a borda tá bonitinha, delimitada, pintinha do bem. Se a borda começa a ficar irregular, meio estranha, aí é um sinal de alerta para a pinta do mal. O C é de coloração. Então, as nossas pintinhas, eu costumo falar para paciente que é como se fosse nossa impressão digital. Elas, basicamente, têm quase a mesma identidade. Se uma pintinha tá muito mais escura que as outras, ou tem mais de uma cor, começa a ficar azul, preto, marrom, vários tons de marrom, vários tons de preto, é um sinal de alerta. O D é de diâmetro, que é o tamanho da lesão. Então, se a lesão começou a ficar muito grande, é um sinal de alerta. E o E de evolução. Então, como é que essa pinta está evoluindo? Então, era uma pinta que era marrom clara, começou a ficar muito preta. Era uma pinta que era de um tamanho, começou a ficar de outra. Era uma pinta que começou a sangrar, é um sinal de alerta também. Então, é basicamente esses daí. E como é que identifica os primeiros sinais suspeitos na pele? Primeiro, a gente sempre tem que olhar para a nossa pele, né? Então, a gente tem que ver qualquer coisa de alterar a nossa pele e recorrer
ao médico dessa parte. Então, tem que ser o dermatologista que vê. Então, se a gente começar a perceber, como eu falei, eu tô com um cravo na testa, uma pintinha na testa, esse cravo tem 1 ano, cicatriza. Não existe. Então, tem que ir no médico dermatologista, pode ser um CBC, uma lesão que tá aberta, que tá sangrando, mais 6 meses, 1 ano, tem que ir. E essa pinta que eu falei dessa regra da ABCDE. Então, todas as pintas da gente que a gente tem pretas do corpo, ou marrom, que a gente chama de nevos, se tiver uma dessas alterações da regrinha do ABCDE, que é assimetria, bordas irregulares, mais de uma coloração, diâmetro aumentado, ou começou a aumentar o diâmetro, evolução diferente, é sinal de alerta. Toda pinta escura é perigosa? Nem toda. Tem que, como eu falei, assim, é um sinal de alerta, um dermatologista tem que reconhecer, mas também não precisa a gente estar sempre agora desesperado olhando todas as nossas pintas. Porque é como se basicamente a gente tem um padrão. Então você nasce com um padrão de pinta. Então se todas as suas pintinhas são escuras, pretas, não tem por que a gente alterar. E aí tem um recurso muito importante que a gente que é dermatologista faz, que eu faço sempre nos pacientes, chama dermatoscopia, que é um aparelhinho, tipo uma lupinha, que eu coloco em cima daquela lesão, e aí eu olho ela aumentada várias vezes, e eu consigo enxergar o padrão dela. Então, meio que eu olho uma fotinha dela ali. E aí eu vou comparando com todas as outras que você tem. Aí você identifica ali. Isso. Aí tem um sinalzinho, inclusive tem a campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem até um videozinho que eles mostram, tipo, os patinhos, e aí mostra o patinho feio. Porque é pra gente lembrar da pintinha. Você postou isso ontem, né? Postei, exatamente. Ontem, né? Se for uma lesão diferente das outras, é o irmãozinho feio, é o patinho feio. Fica atento, o patinho feio tem que sair, não é legal. Isso aí. Que tipo de lesão acende o alerta imediato? Tipo de alerta, assim, imediato? Sim. Olha, tem que ir urgente. Urgente. Geralmente, o alerta imediato, são das pintas, assim, muito pretas. Então, geralmente... Sei lá, comecei a olhar pra minha pinta, sei lá, do peito, sempre foi de uma cor. Mudou, aí não é normal. Assim, quando a gente tá adulto, não é normal as nossas pintas estarem mudando muito. Então, a única condição que geralmente muda muito de coloração, geralmente é na gestação. As pintas das gestantes costumam ficar mais pretas, mais escuras. Fora isso, geralmente não é pra nossa pinta ficar preta, entendeu? Pelo contrário, às vezes a gente tem uma pinta que é mais marrom, começa a ficar mais branca, porque ela vai descendo o pigmento. Mas a nossa pinta tá marronzinha, do nada a sua pintona ficou preta, ficou azulada. É sinal de alerta, pode ir no dermatologista. Pessoas de pele negra também podem ter câncer de pele? Com certeza, isso aí é uma vertente que eu gosto de bater muito na pele, ou bater muito com os seus pacientes na tecla, falando de pele. Porque a melanina, ela dá uma proteção pro paciente da pele preta, de ter menos danos do sol. Então, por isso que envelhece mais devagar, por isso que tem outros comemorativos, outros benefícios. Porém, quando o paciente tem o lesão de câncer de pele, primeiro que o diagnóstico muitas vezes demora, porque os livros, na maioria das vezes, a gente foi treinado para ver em pele branca. Então, tem poucos, até a gente que é dermatologista tem que treinar muito o olhar. O próprio paciente tem dificuldade de enxergar. Então, quando você vai fazer um diagnóstico, é geralmente de um câncer de pele mais avançado. Então, a gente precisa se atentar a paciente de pele preta, principalmente, para ver essas alterações, porque muitas vezes já pode ser um câncer de pele mais avançado. E uma coisa que eu queria também frisar é de quando a gente fala pele, lembrar que a dermatologia é pele, cabelos e unhas. Então, a gente olhar para as unhas também. Então, se a gente tiver uma mancha muito preta, enegrecida em qualquer unha da mão, que eu não lembro de ter batido nem nada, não é normal. Principalmente se ela vai para fora da lâmina da unha. Assim, tem um nome de um sinal desse, chama sinal de Hudson. Esse é um sinal de alerta, melanoma ungueal. E muitas vezes ele é altamente agressivo. O nosso, como eu disse no início, Bob Marley morreu disso. Então não se atentar só na pele. Unha também a gente precisa ver. Muito bem. O verão está chegando. O fator de proteção solar, 30, 50, 70. Qual é a diferença prática? Então, isso é um pouco polêmico, assim, né? Vamos lá. O fator de proteção significa o quanto que o paciente está protegido comparado ao que ele não usasse protetor solar. Basicamente seria isso. Então, se o fator de proteção 30 é como se ele te desse um tempo maior de 30 vezes mais tempo, assim, digamos assim, para você queimar se você não estivesse usando protetor solar. Entendeu? Entendi. Então, assim, o importante de fato, inicialmente a gente precisa saber, é usar filtro solar. O fator de proteção vai mudar de paciente para paciente. Então, se o paciente que a gente fala um fototipo 1 ou 2, que seria o mais branco, a gente diga fatores de proteção mais alto, então 50, 70, porque aí ele não vai ter necessidade de reaplicar tantas vezes. Então, se ele pode usar o 30, pode, mas ele vai ter que reaplicar com mais frequência do que se for um 50 e 70. Então, mais prático a gente indicar logo um 50 e 70.
Mas todos eles, não quer dizer isso porcentagem, por exemplo, fator de proteção 30 e eu estou protegido só 30%. Não. É o tempo que ele leva de exposição solar sem se queimar, comparado ao que ele não tinha se ele não usasse protetor solar. Então, de 30 quer dizer 30 vezes, o de 50, 50 vezes, o de 70, 70 vezes. E não incrementa muito de um para o outro, em termos práticos de porcentagem. Então, vai depender o fator de proteção para o tipo de pele, para a questão da reaplicação, basicamente isso, para a gente entender. Então, quem é mais de pele branca, se pegar um de 30, vai ter que reaplicar mais vezes. Então, para ele é melhor um de 50, 70. Eu estou fazendo aqui um milagre aqui, doutor, porque tanta coisa legal que eu tinha que te perguntar com pouco tempo, a gente vai ter que fazer um outro. Vai ter sim a segunda parte. Uma segunda parte, né? Eu estou tentando aqui misturar aqui as perguntas para que muitos pacientes até fizeram algumas perguntas. Se quiser pegar alguma dos pacientes aí que... Tá, que cuidados específicos deve ser adotado por crianças? Lembrar, crianças para usar protetor solar só a partir dos 6 meses, essa informação é importante. Por que não é para usar abaixo de 6 meses? Por 2 motivos. Primeiro, porque idealmente não é para estar a criança abaixo de 6 meses estar se expondo ao sol, que a pele é mais sensível. Segundo, porque os produtos de filtro solar não são testados para a pele da criança abaixo de 6 meses. Então não tem produtos seguros por causa disso. Ah, não tem jeito, eu vou ter que ir para a praia, vou com meu bebezinho abaixo de 6 meses. O que tudo precisa fazer? Aí tem que usar blusa, aquelas camisas com fator de fotoproteção, camisa longa, chapéu, ficar debaixo do sombreiro e não se expor ao sol. Crianças acima de 6 meses. Aí crianças acima de 6 meses, os mesmos cuidados. Camisa, UV, guarda-sol, chapéu. E aí já pode usar o protetor solar, porque tem alguns protetores solares que são testados, direcionados para criança. Aí tem algumas marcas específicas que a gente pode deixar para criança. Então, basicamente, são esses cuidados. Como o diagnóstico do câncer de pele é confirmado? Várias formas. Primeiro, ele pode ser só clínico mesmo. Então, a gente faz avaliação clínica e com auxílio muito da dermatoscopia, que nem eu falei, que é esse aparelhinho que a gente tem, que é o aliado do dermatologista, a gente não anda sem. Até muitas vezes para fazer cirurgia, para marcar a margem que a gente vai tirar, a gente usa ele. Então, pode ser sim. E agora o diagnóstico 100% assim, de certeza que a gente diz é pela biópsia. Então, eu retiro a lesão, mando para o patologista olha ali, e aí ele me dá no laudo, certeza, confirmado que é câncer de pele. Mas tem lesões assim que, se você falar assim, você perde 1 milhão e você aposta que isso aqui é câncer de pele sem antes da biópsia. Às vezes eu aposto 1 milhão, porque eu tenho certeza, assim, batendo o olho e olhando a dermatoscopia, que é câncer de pele. E eu não canso de diagnosticar assim, igual eu falei no início, né? Às vezes o paciente vai muito por estética. Aí ele tá com a queixa outra lá, ou outra pinta que ele invocou, que ele quer tirar, que é do bem. Costumo fazer, às vezes já consigo fazer diagnóstico de câncer de pele de outras lesões que o paciente não teve. Então, por isso que é importante, muitas vezes, você consultar o dermatologista. E quando é que ele se torna agressivo? Essa pergunta é um pouquinho, assim, genérica. Como posso te explicar? Vai depender do tipo do câncer de pele. Então, como eu falei, a gente tem o CBC, o SEC e o melanoma. Sim. E vai depender do estágio que ele se encontra. Então, é basicamente isso. Geralmente, os melanomas, eles, como eu falei, são mais agressivos. Então, dependente do que a gente fala do Breslow, que é uma medida que a gente vê na biópsia, que a gente vai ver o quanto ele é agressivo. E aí, ele pode ser agressivo só local ali mesmo, destruindo aquela região onde ele afeta, ou ele pode ser agressivo, inclusive, à distância. E aí, o paciente tem que fazer, muitas vezes, químio, rádio e outros tipos de terapias auxiliares. O dermatologista é cirurgião? Sim, a gente fala que a gente faz cirurgias, né? As cirurgias dermatológicas. Então, a gente pode ser cirurgião dermatológico. Então, por exemplo, agora mesmo que eu falei que eu estava atrasado. Sim, sim. Então, eu fiz esse fellow de cirurgia dermatológica, mas não necessariamente precisa. Quando você sai de uma boa formação na residência de dermatologia, você passa pelo estágio de cirurgia dermatológica, você está apto a fazer cirurgia para retirada de câncer de pele, assim como diversas outras. Sim. Então, cirurgia de unha e tudo mais. Então, a gente pode e está apto para fazer. Inclusive, quando é lesão de pele, eu vou puxar a sardinha para minha especialidade. Eu acho melhor quando é o próprio dermatologista que retira. Por quê? Porque a gente tem muito mais parâmetro. A gente faz a dermatoscopia, que é esse aparelho que a gente olha. A gente sabe muitas vezes onde começa melhor, onde termina a margem. A gente sabe melhor identificar se a lesão é benigna ou não. Então, às vezes, o cirurgião plástico, o cirurgião geral não sabe. Então, muitas vezes, é melhor quando você já tem até colega que é cirurgião plástico, cirurgião geral, que ele já quer que a gente anota a lesão e já manda, em localização tal, eu mando o paciente tirar foto para falar que é aquela lesão, porque senão já aconteceu muito. De chegar pro cirurgião e ele não saber qual é a lesão e tirar uma ou outra.
que não era aquela, e o câncer de pele lá ficar. Então, por isso que quando é especificamente câncer de pele, eu prefiro que o paciente muitas vezes tire com o próprio dermatologista. Então, cada um no seu quadrado, né? Basicamente isso, mas a gente se intercala assim. Doutor, pessoas que já tiveram câncer de pele precisam de cuidados extras? Extras, depende. Todo mundo vai precisar passar o filtro solar e ter medidas de proteção contra os danos do sol. Isso seria para todo mundo, a população como um todo. Os cuidados extras que seria para quem tem câncer de pele seria, por exemplo, consultas mais frequentes, um acompanhamento mais de perto. Então, esse seria o cuidado extra que a pessoa tem que ter. E em determinados casos, quando o paciente tem uma certa história de melanoma e outras condições, ele tem indicação de fazer um exame que chama mapeamento corporal digital, que é como se fosse esse dermatoscópio que eu falo, esse aparelhinho, ele vai passar de pinta por pinta, e aí vai examinar todas as pintas dele. É um exame super demorado, dura umas 2 horas e pouca, e aí vê pinta por pinta. Então, esse que é basicamente os cuidados extras, mas é em algumas exceções. Estamos quase acabando, infelizmente. O que o senhor recomenda como rotina diária de cuidado? Eu acho que, assim, protetor solar. Assim, hoje em dia tá muito aí de polêmica, de fake news, que é tóxico, que mata os oceanos, destrói a natureza, enfim, diversas. Todo dia a gente se depara com coisa diferente no consultório. É geral. Mas assim, tudo de evidência a gente vê que não tá relacionado com déficit de vitamina D, que o pessoal fala que se não toma sol não vai ter vitamina D, que não é para usar protetor solar, não tem relação. Então, assim, o cuidado básico que eu reforço é o protetor solar. Então, assim, já é algo muito estudado, não é de hoje. Tem várias formulações. Hoje tem formulação vegana, tem creme, fluido. Então, tá para todos os tipos. E só ensinar como é que aplicar, que é uma coisa prática que a gente não sabe. Então, muitas vezes, a gente fica sem saber aplicar. Então, prático para poder aplicar. 3 dedos. Então, a gente pega esses 3 dedos e esses 3 dedos a gente aplica rosto, orelha e pescoço. Então, essa é a quantidade ideal para a gente aplicar no rosto, pescoço e orelha. E no corpo a gente vai aplicando conforme a quantidade necessária para poder espalhar. Lembrar que quando a gente dirigir, precisa também se proteger do sol. Então, usar aquelas luvas, porque o sol incide nos vidros. E em casa também a gente precisa usar o filtro solar e se proteger do sol, porque o raio do solar, principalmente o UVB, entra dentro de casa, atravessa vidro de carro. E também ele está presente em tempos nublados. Então, faça sol, faça chuva, tempo nublado ou tempo seco, tem que usar protetor solar. Vamos marcar lá já a próxima, viu? Tá bom, pode deixar. Eu só tenho que agradecer, o tempo foi curto, mas foi extremamente importante suas informações, doutor Orlando. Eu quero agradecer e parabenizar pelo profissionalismo que eu estou convivendo de perto, Obrigado. Você está acompanhando minha mãe. Uhum. E a gente vê o carinho, o cuidado, Obrigado. Acho que tem que ser do assim, médico com o paciente. Por isso que eu entendi o seu atraso. Nossa, é compreensível. E pedir a Deus que te abençoe amém. Sempre, né? Vou deixar aqui a nossa lembrancinha. Muito obrigado. Né? É bom que eu venho 2 vezes e eu ganho outra lembrança de novo, né? Tem que achar outra lembrança para a próxima, né? Estamos aqui na semana que vem de novo. Lembrando que a partir de janeiro nós vamos estar mudando o nosso tipo de programa. Nós vamos estar, além de presencial, vamos estar também online, né? Dia 6 vamos estar com a secretária de saúde de Lins. Enfim, vamos estar com um programa diferente. Um abraço a todos, né? Que Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.